Olá, tudo bem com você? Alguns dias atrás eu assisti a uma live com o Dr. Rodrigo Silva e a ex-atriz Carina Bach. Achei muito interessante o bate-papo deles ali e um testemunho dela realmente me impressionou. Ela diz, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você depois conferir, ela diz que deixou de atuar também porque ao beijar, ainda que seja o tal beijo técnico, ao beijar outros atores, que naturalmente não eram seu marido, ela se sentia como que adulterando, traindo o esposo, cometendo um pecado. Eu achei interessante, houve reações naturalmente, de pessoas achando isso um exagero e, enfim, algum tipo de fanatismo. Mas se nós considerarmos o que Jesus disse no Sermão da Montanha com relação ao 7º mandamento, ele diz que adulterar não é apenas deitar-se com a pessoa que não é o seu cônjuge, mas também quando você olha para alguém com intenções impuras, cobiçosas, você já está adulterando em pensamento. Carina Bach está totalmente certa ao ter tomado essa decisão. Ao entregar-se ali, ainda que tecnicamente, ao contato físico, íntimo com outras pessoas, ela entendeu sim que estaria então cometendo o adultério. Estaria cometendo então traição, indo contra o 7º mandamento. Para um mundo tão depravado como o nosso, tão contrário aos mandamentos, valores, princípios da palavra de Deus, atitudes como essa, testemunhos como esse, acabam sendo um pouco chocantes, porque vão bem contra a maré dos costumes, das práticas adotadas e normalizadas neste mundo. Dias atrás também eu conversava com uma jovem cristã que está sendo envolvida por certas ideologias, certas ideias, e tentei fazer com que ela visse a origem desses pensamentos. Uma jovem cristã que deveria ter a Bíblia como sua regra de fé e prática, a Bíblia como elemento ordenador de todos os outros aspectos da vida, a Bíblia que deveria ser a matriz da cosmovisão dela, estava então deixando essa matriz totalmente confiável para adotar ideias que vêm da mente e muitas vezes do comportamento também depravado de seres humanos, das ideias gestadas por pessoas tão pecadoras como nós e que se tornam muitas vezes a base de certas cosmovisões e certos comportamentos. Eu tentei fazer essa jovem perceber que não vale a pena de jeito nenhum trocar a Bíblia Sagrada, o livro de Deus, a palavra inspirada de Deus, infalível, repleta de valores tão sublimes, por livros, ideias, pensamentos de seres humanos falíveis e, frequentemente, no caso dessas ideologias, carregados ou envolvidos com uma vida de depravação moral mesmo. Eu fico feliz quando vejo pessoas como a Carina dando esse testemunho, mas fico triste quando vejo cristãos sendo levados pelas ondas ideológicas deste mundo, por ideias que lá na frente só trazem realmente, se não agora, mas mais adiante, trazem sofrimento, trazem frustração, vazio existencial. Há muitos jovens, e é triste constatar isso, buscando em alguns relacionamentos ou em algumas bandeiras satisfazer um vazio que somente Deus pode realmente preencher. É triste ver isso, assistir isso, e muitas vezes somente deixar que certas pessoas colham os resultados para que mais adiante possam voltar atrás, reconhecendo que realmente só Deus satisfaz, só Deus salva, só Deus traz relacionamentos reais, plenos e que trazem felicidade para o ser humano. E muitas vezes nos resta apenas orar para que essas pessoas se tornem abertas, pelo menos, ao Espírito Santo, para que percebam o caminho que estão trilhando. Não troque a Bíblia, não troque os valores da palavra de Deus, não troque os ensinamentos de Cristo por nada neste mundo. Eles são incomparáveis. A Bíblia é a palavra de Deus, respaldada pela arqueologia. Há nela antecipações científicas fantásticas. Há uma coerência interna na Bíblia que é realmente de espantar um leitor. Quando percebemos que seus cerca de 40 autores falam de maneira tão harmoniosa, que no intervalo de 1.600 anos, os 66 livros foram produzidos
E há uma mensagem central que perpassa todos eles. Embora seus autores não tenham se conhecido, muitos deles, a maioria deles, embora tenham sido escritos em línguas diferentes, em culturas diferentes, em territórios diferentes, eles expressam a vontade de Deus, o plano redentor de Deus, as verdades eternas de Deus. Não troque esse tesouro incomensurável. Não troque a palavra inspirada de Deus por ideias humanas. Algumas que se apresentam como libertadoras, mas que na verdade escravizam, afastam a pessoa de Deus e as envolvem com ideias humanas que degradam, que levam para o pecado. Deus abençoe grandemente a Karina, para que ela possa ser um testemunho vivo do poder do Espírito Santo na mente, que ela continue, nesse caso e outros também, indo contra a correnteza desse mundo depravado que jaz no maligno, e que Deus abençoe também os jovens, especialmente os jovens que neste mundo estão aí envolvidos com ideias, ideologias, conceitos, conteúdos, visões de mundo tão deturpadas, que podem à primeira vista parecer encantadoras, brilhantes, mas que no fim conduzem à tristeza e muitas vezes à própria morte. Deus nos ajude a viver à luz da palavra de Deus, da palavra dele, e assim ter uma vida abundante como Jesus prometeu. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família. Por exemplo, na Bíblia a gente vê que Deus não se agrada do adultério. Uma atriz casada que vai interpretar uma cena onde ela vai ter que beijar, abraçar. Aquilo não é considerado adultério, mesmo se a novela for uma novela bíblica. Então não estaria indo contra o que a Bíblia diz, mesmo que seja para demonstrar um fato histórico. Excelente. Isso é algo que me conflitou demais e eu deixei a minha carreira por conta não só da Bíblia, mas que eu não me sentia mais à vontade em estar atuando mesmo, sabendo que aquilo não era eu, era um personagem. Eu deixei de atuar por opção, por escolha, por causa disso. Eu acho sua pergunta muito pertinente. E aí eu tenho que respondê-la com uma certa clareza e ética ao mesmo tempo. Eu tenho os meus limites nesse papel aqui. Sim. Eu sou apenas o consultor. Sim, sim. Eu não posso ser Mas se você fosse chamado para ser um ator, por exemplo. Particularmente, eu não colocaria, se eu fosse ator, eu não faria um beijo contra a mulher.